E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o E-Prix da Cidade do México. E aqui comigo está a Cíntia Maria. Olá, Rubens! Oi, todo mundo que está ouvindo a gente mais uma vez aqui no BPcast. Estou duplamente feliz porque o E-Prix do México ele é comemorativo, porque no E-Prix do México do ano passado, da temporada passada, foi quando a gente começou a fazer podcast sobre a Fórmula E no BP. Então a gente está meio que comemorando um ano de Fórmula E aqui no BPcast. Olha que massa! Exatamente, e desde os primórdios do BBcast falando de Fórmula E, quem está sempre com a gente aqui é o Sérgio Milani. Bem-vindo, Sérgio. Opa, Rubens, a Cíntia, olá você ouvinte e ouvinta do BBcast, né? Agora, como lembrou bem, Cíntia, um aninho, né, desse singelo e elétrico podcast, que aborda essa categoria tão marota e saltitante que é a Fórmula E. Né? E justamente de um GP, de um E-Prix do México ao outro, né? Vamos falar um pouco sobre essa corrida que aconteceu esse fim de semana, que para variar foi bem animada, fez jus, porque os mexicanos sabem fazer uma boa festa. Vamos a ela. Exatamente, foi um E-Prix emocionante, a gente já havia previsto isso lá no nosso preview, que saiu semana passada, em que nós teríamos sim uma etapa bem eletrizante, uma etapa bacana. Foi gostoso porque foi tudo realizado no sábado. Esse formato da Fórmula E é gostoso porque a gente consegue matar toda a categoria no dia só, então tem toda essa nuance aí de rebanhar todos os fãs no dia só, numa festa só. Bom, mas antes de prosseguirmos, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente com o Boletim do Paddock, por meio da nossa plataforma de apoio, financiamento coletivo e contínuo do Apoies. São eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elizer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Maria Ângela, que, se você está no Twitter, é Petrohead, fã de automobilismo, e não segue a Mari e não recebe bom dia no dia de GP de Fórmula 1 ou de um E-Prix da Fórmula E, saiba que você está totalmente errado no Twitter. Recomendo que você siga a Mari. No post, todos os nomes dos nossos apoiadores são hiperlinks para as principais redes sociais deles, então não deixe de prestigiar também o pessoal aí que apoia o Boletim do Paddock. Bom, Cíntia, acho que o que é interessante é que quando a gente já chegou para o E-Prix do México, né, quando a gente começamos a tomar consistência do que aconteceria no final de semana na Cidade de México, uma das primeiras coisas que a gente começou a estranhar era uma punição meio estranha da Mahindra, né? A Mahindra misteriosamente se autopuniu assim mesmo, ela descobriu um formato de punição ali que não era conhecida. Eu acho que desde o Império Romano, eu acho que desde os astecas, vamos pegar algo da cultura regional ali dos mexicanos. Eu acho que desde as culturas astecas não havia uma punição tão estranha, tão bizarra no México quanto essa que a Mahindra tomou. Eu confesso que quando eu vi essa... desculpa, Milani. Mas eu confesso que quando eu vi essa punição, eu pensei, os caras vão largar lá de Cancún, cara. Vão largar lá de Tandamandape, uma coisa do tipo, porque foi uma coisa assim, realmente assim, esdrúxula, né? Não, eu ia dizer que desde que começaram a descobrir o caminho das Índias, que nunca se viu um negócio tão bizarro desse jeito. Por aí mesmo. Acho que o Colombo deixou isso lá, lá o pessoal Pizarro deixou lá, né? Montezuma, talvez, assim, que essa aí foi de quebrar o corpo. Pois é, então, para quem não está entendendo direito o que a gente está falando, o que aconteceu? A Mahindra, ela conseguiu ser punida pelos dois carros, né? Porque eles trocaram o câmbio dos dois carros. E aí o que aconteceu? Eles perderam 40 punições no grid. E ainda tomaram... Oi? Desculpa. Posições, 40 eu posições. Falei o quê?
40 punições, você já tá querendo a punição demais, cara. Desculpa, eu falei, desculpa, gente, 40 posições. A Cíntia já tá entregando, tipo, martelo pra piloto, bater um do outro, pra cap, falando, bate um, chuta um outro, aí que eu tenho que riscar 40 punições. Qual que é? Xinga Prender a alma do indivíduo no cockpit do Lotter. Algumas coisas assim do tipo. Ai, gente, eu ganhei lá a gongada do BPcast, muito bom. Sim, então, eles tomaram uma punição de 40 posições e ainda levaram stop and go. Bizarrices. O Milani estava até explicando melhor, detalhando melhor pra gente como funciona. E aí, como eu sei que ele vai explicar muito melhor do que eu vou deixar ele dar a explicação direitinho pra vocês agora. Mas saibam que é bizarro. Vai, Milani. Não, obrigado. Então, o que assim, a caixa de câmbio, né? O Fórmula E, ele tem uma caixa de câmbio, entre aspas, vamos dizer assim. Ela faz parte do trem de força do carro. Então, isso aí, como lá no regulamento prevê, tem algumas áreas que, para controle, você tem uns lacres que não podem ser mexidos. Então, a nossa querida Mahindra descobriu um problema e simplesmente foi lá e arrebentou os lacres. Né? Foi uma punição totalmente pensada. Eles chegaram, olha, tá bom, nós vamos romper o lacre e seja o que Deus quiser. A dona Fia chegou para ela, vocês sabem que vocês vão tomar essa punição. Beleza. Então foi totalmente aquela coisa assim, olha, eu vou saltar do penhasco. Você vai saltar do penhasco, beleza? Tenho total ciência disso. Né? Então foi por isso essa punição aí de 40 posições para a Bahia. Lembra muito aquela história da quem acompanha a Fórmula 1, quando naquela época que a McLaren estava com a Honda, trocava motor a 3x4, então era 50 posições atrás, 69 posições, aquelas coisas sensacionais que tinham que pagar, sendo que no máximo só cumpriam largado no final do grid, né? Então ficou meio aquela coisa assim, mais pedagógico do que outra coisa. Sim, pedagógico e simbólico. Eu acho que o Van Dorn ficou com um momento nostálgico ali na hora que viu no briefing essa punição, porque ele ficou pensando, né? Tipo, putz, na minha época a gente só tomava no máximo 32 punições. A badge de 40 nós não conseguimos isso na Fórmula E. E o Van Dorn que chegava, né, como líder do campeonato, acho que a gente tinha uma boa perspectiva dele, mas não foi se concretizando isso, mas vamos conversar mais pra frente. Ô Cíntia, eu acho que os treinos livres, vamos dar só uma passadinha só pra situar, porque como eu falei pro pessoal, a Fórmula E decide tudo no mesmo dia, né? Ela decide toda a execução da peça deles lá, tudo no mesmo dia. Então os treinos livres foram pela manhã, foram bem tranquilos, né, Cíntia? O que teve de fora da curva, literalmente, fazendo uma piada sem graça, foi o Daniel Abt, né, que ele acabou se acidentando no treino livre 1 e teve que ir pro hospital fazer exame e tal, e aí ele não participou nem do treino livre 2, nem do quali, mas ele voltou pra corrida, ele tá bem, assim, deu tudo certo, ele foi pro hospital como uma medida de precaução mesmo. E a gente tava falando da Mahindra, e é meio irônico, de certa forma, que eles tenham sido punidos, porque eles andaram bem no treino livre 1, entendeu? No primeiro treino da manhã. Tudo bem, eles já tinham trocado e tal, porque eles descobriram o problema, né? Tiveram que romper esse lacre e fazer essa troca ainda na sexta-feira, depois do shakedown. Que para quem não está habituado, o shakedown é um mini treinozinho que acontece na sexta-feira, que o pessoal nem marca tempo nem nada, é só para saber se os carros estão funcionando direitinho. E os carros ficam na pista durante uns 10 minutos, assim, coisa super básica. Aí tem uma transmissão de meia hora que acontece no YouTube, que é muito legal, quem não viu ainda deveria ver, que é bem legal. E aí foi quando eles descobriram que tinham que fazer essa troca de peça. E aí o que aconteceu? No treino livre 1, né, da manhã, mais cedinho, o Verlaine terminou em segundo lugar e o D'Ambrosio em terceiro. Então, assim, a Mahindra, ela tava com um ritmo bom. Tanto que, durante a corrida mesmo, eles largaram lá de trás, mas conseguiram chegar em, tipo, 9º e 10º, entendeu? Então, eles poderiam realmente ter tido um desempenho muito bom, um resultado muito melhor, sei lá, de repente terminado ali em 4º, 5º lugar, não sei, né? Vai saber, nunca saberemos agora. O treino livre 2, ele acontece um pouco depois do primeiro, porque como o Rubens falou, é tudo no mesmo dia.
E nele realmente não aconteceu nada de muito absurdo. O Bird foi quem terminou na frente, e aí seguido pelo Da Costa e pelo Evans, e como vocês já sabem, Da Costa e Evans estavam no pódio. O Bird também estaria, né, se ele, alerta de spoiler, se ele não tivesse batido lá durante a prova. E aí a gente teve o Quali e a Super Pole, que pra mim foi surpreendente. Porque eu duvido que alguém tenha colocado André Lotterer na pole position. O Rubens, não diga que você fez isso, porque eu sei que você não fez. E eu sei que você torce pra Porsche. Porque não tem ninguém que tenha colocado André Lotterer na Porsche. Principalmente com aquele temporal absurdo que ele fez. Que volta incrível que este homem fez naquela Super Pole, né? E é muito bom isso, assim, da gente ver a Porsche andando ali por cima, sabe? Para ser essa novidade que tá incomodando, entendeu? Que se mostra forte, que as equipes têm que ficar de olho. Eu acho isso muito massa. Exato, acho que ninguém mesmo apostou nele, acho que nem mesmo o pessoal da própria Porsche, porque foi a primeira pole da equipe, né? Uma equipe estreante. E foi uma volta assim, eu mesmo confesso que na hora que eu tava acompanhando eu ainda sou meio perdido, desculpa o termo que eu vou usar, meio cabaço com o quali da Fórmula E, que na hora que eu vi eu ainda fiquei assim pensando, tem pelo menos mais um lá, né, o pessoal tem mais uma tentativa, possível o Lotterer conseguir essa pole, e quando eu vi que não, que era definitiva, eu comecei a procurar algo falho. Eu falei, não, ele deve ter deixado metade da carenagem, deve estar bem mais leve, usado potência máxima. Mas assim, foi um afago, né, no ego da Porsche que conseguiu isso. Ela que tá tomando um baile aí da Mercedes no campeonato, como duas estreantes, vamos por dessa forma, tirando, é lógico, todos os revertresses que a Mercedes teve aí de vantagens por começar a temporada como capitana, né, uma equipe já antiga. Mas foi legal. O Sérgio Milani também ficou surpreso ou também apostou aí as fichas dele no Lotterer? Não, isso aí pra mim foi um verdadeiro assombro. E você pegando a volta dele, você foi como se diz, um temporal, né? Conseguiu ali uma volta muito boa e realmente, como a Cíntia pontuou bem, para ficar contente, ainda mais vendo a Porsche do jeito que ela fez o projeto dela vindo do zero. Teve problemas aí, mas você está mostrando que ela tem um potencial grande ali. Tem que, talvez, estar ali com problema de juventude, essa coisa toda, né? Mas você nunca pode desmerecer, né? Bem, mas você descartar o que a Porsche pode fazer. Então, isso aí foi um ótimo, uma injeção grande aí de ânimo para eles, né? Começaram aí um pouquinho, teve aí um começo um pouco turbulento, e a gente tem que agora começar a considerar a Porsche até o final da temporada, vindo aí para tentar aí alguma coisa alguma coisa mais firme em relação a desempenho. Mas foi muito interessante essa performance do Lotterer. Exato, mas eu acho que a única diferença é que a Porsche e o André Lotterer, eles têm que combinar melhor com o resto do grid, porque, como a Cintia até mesmo ressaltou muito bem no review que ela fez no texto que nós publicamos do Boletim do Paddock, foi que o Mitch Evans deu literalmente um pulo do gato, né, com a Jaguar, conseguiu abocanhar ali a liderança. Já vamos entrar na corrida. E, Cintia, o que foi essa largada do Mitch Evans? Quem esperava que ele fosse tão audacioso assim para desafiar o Lotterer antes daquela primeira curva, que depois eu quero conversar sobre ela com o Milani. Foi assim uma largada bem gostosa. Eu acho que assim uma das que mais posso dizer assim, deu um entusiasmo para acompanharmos o resto da corrida que já tivemos na Fórmula E. Então, eu tô começando a desconfiar que o Mitch Evans tem um sério problema quando ele vê o André Lotterer na pole position. Para quem acompanha a Fórmula E há mais tempo, vai lembrar do Prix de Roma do ano passado, que o Lotterer fez a pole position e o Mitch Evans largou em segundo. E o Mitch Evans fez uma perseguição ao Lotterer até mais ou menos metade da prova, quando ele conseguiu fazer aquela ultrapassagem que foi milimetricamente calculada, e ele conseguiu passar e ganhou a corrida.
E aí, só que dessa vez ele se adiantou e resolveu tudo na primeira curva, né? E que, aliás, aquela área de escape ali foi muito visitada durante a prova. E ainda bem que tinha aquela área de escape, né? Ainda bem que eles conseguiram colocar ali, porque senão a corrida do Lottery teria terminado ali mesmo, uma barreira, um muro, alguma coisa ali, porque ele realmente saiu do traçado, né? Tanto que quando ele voltou, ele acabou perdendo de cara umas 3 posições e depois ele acabou perdendo mais algumas, né? Mas a manobra do Mitch Evans, ela foi muito... Eu não quero dizer agressiva, mas ela acabou sendo agressiva, assim, acho que ela foi muito aguerrida, ela foi muito forçada, porque ele realmente forçou o André Lottery pra fora, e eu confesso pra vocês que eu me surpreendi de ele não ter sido punido, ainda bem, né, porque a gente sabe que o pessoal, os fiscais ali da Fórmula 1, eles são meio cri-cris com essas coisas, mas realmente uma bela manobra, uma pena que o Lottery acabou se tocando com uma Mercedes, se eu não me engano, foi com o Van Dorn quando ele voltou para a pista, e foi o que desencadeou o problema que ele teve mais à frente na prova, que foi muito parecido com o que o Vergne teve lá em Santiago, que aquela parte da proteção do pneu, o pneu dianteiro direito dele, ficou lá balançando e no meio da prova começou a encostar no pneu e subiu aquele fumaceiro maldito e ele teve que abandonar. Assim, ele foi trocar o bico, mas voltou muito atrás e acabou não terminando a prova, né? Uma pena para ele, porque para mim ele é um dos caras que merece uma primeira vitória nessa temporada ainda, junto com o Verlaine. E parabéns pro Mitch Evans, né, que soube exatamente como fazer, e ele teve realmente uma vitória, assim, ele não foi ameaçado praticamente em nenhum momento. Na minha cabeça, sabe, ele tava dirigindo assim, encostado no banco com os braços atrás da cabeça e as pernas em cima do cockpit, só fazendo o giro lá do volante, sabe? Na minha cabeça ele tava desse jeito, porque ele teve a corrida mais tranquila dos últimos tempos da Fórmula E. Então parabéns realmente pro Mitch Evans. Não, então, isso aí realmente, acho que ele conseguiu, ele jogou tudo ali na largada, ele conseguiu fazer um ótimo pulo ali, provavelmente deve ter liberado o máximo de energia ali para conseguir dar aquela estilingada, e não, acho que ele não tinha também, apesar de ser cri-cri, foi um lance de corrida, você botou de lado, o Lottery jogou firme, que é uma coisa normal dele, e acabou saindo perdendo, estava do lado de fora e acabou espalhando. Normal, segue o jogo. Até essa observação que o Rubens tinha feito, eu achei que a situação que eles fizeram esse ano ficou um pouco melhor, né? Você teve ali continuou um pouco o buraco de agulha, aquela primeira curva, mas ficou um pouco melhor resolvido, né? Você conseguia ali, você teve ali gente visitando muito, porque você vinha ali chutado da reta, ainda mais tendo o agravante de ter tirado a chicane da pedal, então você vinha muito mais rápido, então para você reduzir ali realmente era muito complicado, mas foi uma corrida irrepreensível do Mitch Evans, né? E a gente também tem que bater palmas, dessa vez a gente já criticou algumas vezes da Jaguar. A Jaguar parece que encontrou o caminho dela em relação ao carro, porque você via que nas temporadas anteriores até tinha um potencial, mas só que eles tinham muito problema de aquecimento de bateria, foram trabalhando, tanto que, né, houve na temporada passada a vitória do Evans lá em Roma, mas para esse ano a coisa parece estar muito melhor resolvida, a equipe está numa situação melhor, né? A impressão que dá é essa, a gente não está ali próximo ali e tal, para ter essa ideia. E isso acaba indo refletindo no desempenho na pista, né? Então, essa foi uma vitória realmente extremamente merecida por parte do Evans. Exato, o Mitch Evans ele tá conseguindo um bom desempenho, segunda vitória, né, dele, me corrijam se estiver errado. Eu acho que é um piloto aí que a gente vai ver ele em bom tempo na categoria e deve permanecer como um piloto assim de destaque. Eu acho que tudo que vocês falaram fechou bem sobre a atuação dele na corrida. Mas, seguindo na corrida, a gente teve ali também um momento meio estranho em que o Neil Jenney, né,
parou, fez um drive-thru, um stop and go lá, não me recordo agora a punição, porque também a punição ficou meio estranha, né, Milani? Foi uma falha de software que atingiu vários pilotos, mas poucos pagaram punição, praticamente só o Neil Jane, e até agora a gente só sabe que essas falhas de software aí que acometeu esses pilotos é bem parecido com os saudosos falhas hidráulicas que a gente via em outros campeonatos de automobilismo. Eu acho que alguém instalou Baidu nesses carros da Fórmula E, nesse transição aí. Não foi o coronavírus que infectou esses carros, mas foi o Baidu, o saudoso Baidu, que pegou esses carros. Grande chance. Mas provavelmente, vendo o histórico do que já de punição da Fórmula em relação a isso, a questão de software, deve ter tido algum descontrole na limitação de potência. Nós já vimos isso acontecer, principalmente na temporada passada. Acho que, se eu não estou enganado, também teve gente sendo punida em relação a isso. Mesmo que sendo por um momento curto, mas eles não quiseram saber. Isso aconteceu, se eu não estou enganado, nem Cintia. Você pode até lembrar bem, acho que aconteceu com o Verne isso. Acho que aconteceu isso que posso estar puxando, eu estou puxando agora de cabeça, posso estar me equivocando também. Mas por um momento muito curto, mas o regulamento não quer saber, olha, não importa se foi milésimo, não importa o tempo. Se passou ali do limite da estabelecido de potência, um abraço pro gaiteiro, ferro na boneca. Que é o que me parece que foi acontecido isso. Porque podem ter acontecido falhas de software, mas que não venham dessa situação. Por exemplo, a gente já teve aí praticamente alguns casos de reiniciar o carro, justamente por um problema, por problema de programa. Até uma coisa que o pessoal tem falado muito, até lembrar uma fala do Buemi, da pré-temporada, que o grande ganho que os carros estão tendo, até pelo regulamento técnico ser bem restritivo, é justamente na gestão de energia e nessa parte de software. Então, aonde o pulo do gato dos carros da Fórmula E é nesse sentido. Então, para você fazer para ter problema nisso aí, é um pulo. Então eles tentando ali, tentando ganhar nisso aí, e a FIA não quer saber, o regulamento prevê, manda brasa. Provavelmente, assim, como também a gente pesquisou aí antes de começar aqui o podcast, não achou motivo, até a própria Porsche não falou, o próprio Eugênio, na fala dele, né, disse que foi punido, mas não falou por quê. Então, a gente vendo aí, sabendo esse aspecto, vê que o limite ainda é muito fácil de ser rompido. Então, já, como a gente falou, já aconteceu isso na temporada passada, então a gente está vendo isso acontecer agora e provavelmente vai continuar encarando muito isso aí. Porque sempre vai ter alguma coisinha, algum pulo do gato que o pessoal vai tentar para conseguir chegar na frente, né? Não, total. Realmente, o Buemi, ele falou assim, com toda a propriedade do mundo, vamos lá, a gente pode colocar desse jeito, porque realmente o que diferencia um carro da Fórmula E de uma equipe para outra é justamente o software que essa equipe consegue desenvolver. Porque os carros, fisicamente, eles são basicamente iguais. Os carros da Fórmula E não têm muita influência aerodinâmica, o pneu é o mesmo para todo mundo. Onde é que vão estar as diferenças? No software e no piloto. Né? Então, e inclusive eu acho que eu vi até recentemente o Lucas de Graça falando que o volante de um carro da Fórmula E, ele é o mesmo para todo mundo. O que vai mudar de uma equipe para outra, de um piloto para outro, é a função que determinado botão vai ter dentro do software, entendeu? Assim, relacionado ao software. Então, não é igual na Fórmula 1 que cada um tem o seu volante diferente. Na Fórmula E até isso é igual. Então, quem consegue desenvolver o melhor software que não baixa o Baidu quando vai fazer a atualização e não fica lá com o antivírus deixando tudo lento, é que vai se dar melhor, entendeu? Então, essas situações de software são até comuns mesmo, né?
E realmente às vezes acontece um bug aí qualquer e rola isso que você falou de eles perderem a mão aí no gerenciamento de energia. Nessa corrida mesmo, o James Calado ele foi punido também por um problema de software, provavelmente o mesmo problema que o Neil Gianni teve, porque ele foi punido da mesma forma. Só que eles também não disseram o que foi que aconteceu, que problema foi esse, só disseram que tinha um problema, né? Então a gente tem que ficar aguardando mesmo pelas próximas atualizações, porque ninguém sabe ainda, né? A gente só sabe que assim, a história do Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. Mas como essa do Werner, eu vou te confessar que eu também não lembro, mas vamos ver se a gente consegue, sei lá, apurar e ver num outro episódio. Bom, e após essas punições que nós também tivemos dos carros da Mahindra, como o Sérgio já explicou que houve as punições, a gente teve um acidente do Nico Miller que bateu ali após a curva 1, que é o que eu queria falar com o Milani. Eu acho essa curva 1 muito fechada, ela força mesmo os pilotos a quase beijar aquela soft wall, mas algo que foi interessante que pela primeira vez a gente teve, né, a redução da capacidade das baterias em 5 kW de potência em decorrência da paralisação, né? Foi a primeira vez que nós vimos isso. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa redução? Eu, no meu ver, eu não gostei muito, porque eu acho que poderia ser como poderia dizer, um acréscimo a mais até para poder deixar os pilotos mais à vontade para ter uma gama maior de estratégia, mas só que de estratégia um pouco mais agressiva. O que vocês veem disso? Ou eu estou novamente delirando sobre as questões filosóficas imensuráveis da Fórmula E? Não, você não está delirando, fica tranquilo, tá? Eu também, quando isso foi instituído, eu confesso também que eu não vi com bons olhos, mas até se entende, né? Grosseiramente, vamos botar, seria como você chegar, olha, vamos colocar agora para quem acompanha a corrida de carro pensar, tá bom, a corrida vai parar, eu vou tirar a gasolina que eu tô. Ou seja, acaba sendo mais um complicador para o processo. Eu entendo que, assim, se você for pensar com a lógica normal, falar, para que eu vou mexer em capacidade? Né? Seria aquela coisa, bom, então vamos parar a corrida, não vou permitir que seja reabastecido. Ou trocar pneu, fazendo essa analogia com outras categorias. Então, no caso da Fórmula E, seria o quê? Tá bom, a gente vai parar, você não vai poder recarregar a tua bateria. Eles resolveram colocar isso como um elemento justamente para embolar um pouco mais o medidor. Você já não tem mais... antes você tinha a troca de carro, parou. Aí foi depois introduzida o modo ataque, né? Aí é a minha grande restrição também, que é essa coisa de você poder ter que usar os dois modo ataque. Mas a gente já falou isso outros tempos, eu não vou querer soar aqui repetitivo, né? Então isso acabou sendo, eu vejo muito mais como um elemento para tornar a coisa mais eletrizante, né? Mas, embora também não concorde com isso, mas entenda a situação. E com relação, então, àquela primeira curva, que a gente falou um pouquinho tempo atrás, eu achei que esse ano eles fizeram uma situação um pouquinho melhor. Mas a gente tem que lembrar, até foi assunto também que nós já conversamos aqui, eles têm que fazer esse tipo também de curva pensando na regeneração de bateria, né? Então, a gente também tem que pensar que houve mudança no traçado, o traçado ficou maior, o traçado ficou mais rápido, ou seja, gasta-se mais. Para você fazer alguma compensação, teria que você colocar o quê? Freadas mais fortes. Por isso, acho que nesse ponto eles não mexeram muito no traçado dessa curva 1, justamente para permitir os carros compensarem um pouco dessa energia que eles usaram durante a prova. Porque, mais uma vez, gente que terminou a corrida ali totalmente descarregado. Agora não podemos usar agora como na seca, não podemos dizer agora que o carro totalmente descarregado, né? Daqui a pouco vamos começar a desenvolver talvez um power bank aí, né, para você justamente como no celular, você vai lá, liga
liga o USB e quem sabe consegue ali pelo menos mais 1 ou 2% para terminar a corrida. Mas esse compromisso que a categoria busca nessa situação, porque não podemos esquecer, é o único circuito permanente que a categoria usa, né, por enquanto. Então também é um outro ponto a ser considerado. Então, eu tava ouvindo vocês conversando e eu confesso que eu não tenho ainda uma opinião formada sobre esse assunto. Eu não sou capaz de opinar fazendo a Glória Pires. Porque me parece justo, mas é muito complicado quando... Eu fiquei com essa mesma sensação, Rubens, de ver... é a primeira vez que a gente tá vendo. Uau, vamos ver se dá certo. E eu fiquei muito aflita no final quando eu vi, assim, última volta, 2% de bateria, 1% de bateria. Eu falei, gente, não vai dar. Ninguém vai terminar. Vai ficar todo mundo paradinho, assim, na fila. E aí eles vão dar a vitória para quem conseguir descer do carro mais rápido e empurrando, né? Porque eu fiquei com essa sensação mesmo. Então, assim, eu confesso pra vocês que eu ainda não sei o que achar, de verdade. Parece legal, assim, parece ser atrativo, ser mais um ponto de estratégia, mais uma coisa pra se preocupar, mas assim, foi no limite mesmo. Você pensar que aqueles 5 kW poderiam ter dado um respiro maior no final, e realmente teve gente que chegou ali no 0.2, entendeu? Então isso me deixou com aquele friozinho na espinha, assim, sabe? Mas isso é bom, isso é ruim, não sei, assim, é bom e é ruim, mas por quê? Eu assim, confesso pra você que eu ainda não consegui organizar minhas ideias direito com relação a isso. Vou pensar mais, e aí quando acontecer de novo, talvez eu consiga me posicionar melhor. São questionamentos que a gente vai levar ao longo da temporada. Mas acho que um questionamento que a gente pode até fazer agora é essa nova moda do Lucas de Grassi de fazer corridas de recuperação. Acho que ele tomou gosto, mas alguém tem que avisar para ele que é meio difícil ele chegar no pódio buscando, né, uma corrida de recuperação, sempre recuperação. Então, eu queria saber de vocês, eu acho que eu vou jogar 3 nomes aqui, que são personagens que eu acho que teve um destaque muito bacana na corrida, mas uns não foram tão bons, os outros foram até bem surpreendentes, que foi o da Costa, o Sam Bird e o Lucas de Grassi. O Lucas de Grassi com uma corrida de recuperação, o Sam Bird ali com uma corrida meio estranha, parecia que tinha hora que ele tinha uns impulsos eletromagnéticos no corpo em que ele conseguia dar um destaque na corrida, de repente ele voltava, ficava na média do público, assim, de uma calmaria. E o da Costa, que assim, foi muito aguerrido, eu acho que foi um destaque excelente para a corrida. Eu acho que aquela raiva da última corrida, dele ter, sabe, batido na trave, ter toda aquela questão toda de ter tido discussão dentro da equipe, fez com que ele ficasse um piloto bem faca nos dentes. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam da atuação desses 3 pilotos nessa corrida? Assim, vocês viram que eu joguei a bomba entre os dois, né? Eu vi sim, percebi. Quem conseguiu normal, né? aparentar Estamos de olho nisso. Estamos de olho nisso. Vamos lá. Mais uma vez o Rubens jogando bom. Então, começar com o Lucas, tá? O de Grassi, geralmente ele cai naquela história do grupo em que ele está se classificando, entendeu? Tem a divisão dos grupos lá, grupo 1, 2, 3 e 4, que vai de acordo com a posição dos pilotos na tabela do campeonato. E o que aconteceu? O de Grassi, ele chegou no México em 5º lugar, então ele já sabia que ele estaria no grupo 1. E aí quem vai para a pista primeiro pega a pista suja. E na teoria, pista suja, piores condições, não vai ter tanta aderência, vai ter escorregadia. Então, na teoria, não vai ter um desempenho tão legal assim. Tem exceções? Tem exceções, como o próprio Sam Bird foi nessa classificação, né? Ele estava no grupo 1 e conseguiu para Superpole, que foi uma coisa que já aconteceu com o de Grassi em outras etapas da Fórmula E. Que até um dado interessante que eu postei um pouco antes aliás, um pouco antes não, postei na sexta-feira, que
O de Graça ele é o segundo maior vencedor da Fórmula E, ele está em mais de 50% dos pódios da categoria, mas ele só tem 3 pole positions, justamente por conta do sistema de classificação, né? Então, o que acontece? Ele acaba, geralmente, se classificando mal, indo lá para trás, e aí não tem jeito, tem que fazer corrida de recuperação mesmo, e aí, meu filho, é braço, tá? É carro e braço, e mais braço, na maioria das vezes. E, assim, pra mim isso mostra o puta piloto que ele é, na verdade. Desculpa aí o palavrão. Mas ele é um piloto que ele é muito talentoso, ele é um cara que ele consegue fazer isso. Então, se você pensar que, mesmo largando lá de trás, ele ainda conseguiu 31 pódios em 62, 63 corridas disputadas, gente, isso é muita coisa, entendeu? É metade dos pódios. Né? Assim, eu acho que não tem um número tão próximo quanto esse. E é isso que acontece com o de Graça. Não sei se, sei lá, se um dia mudar o sistema de classificação, se ele vai conseguir largar mais da frente, se for um sistema parecido com o da Fórmula 1, por exemplo. Talvez ele consiga se classificar melhor, mas até lá é bem provável que a gente continue vendo o de Graça largando um pouquinho mais de trás. E aí já fica a dica para você nos bolões da vida e no Predictor também. E aí eu apostei no Predictor da Fórmula E e saí completamente zerada. Parabéns pra mim. Falando sobre o Sam Bird, pra mim ele fez a manobra da corrida, que foi aquela ultrapassagem no Lottery, onde não era ponto de ultrapassagem, que foi justamente ali dentro do estádio. Aquele negócio foi espetacular. Achei uma pena ele ter abandonado. Ele falou que foi justamente porque ele passou lá numa área que ainda estava suja e acabou escorregando e deu no muro. Ou seja, o problema dele não foi de software, foi um errinho dele, né? Assim, enfim, ele errou. Ele passou onde não devia, no fim das contas. E acabou batendo. Uma pena mesmo, porque ele estava fazendo uma corrida muito boa, como o Rubens falou. Tinha momentos que ele era o destaque, porque ele conseguia tirar 8 décimos para o Mitch Evans numa única volta, e aí depois ele perdia, sei lá, meio segundo, entendeu? Então, assim, ele teve essa irregularidade e tal. Mas ele estava com o pezinho no pódio, assim, sabe, subindo aquela rampinha do pódio? Pronto, ele já estava ali. E não deu. Infelizmente, né? Eu que é uma pena, porque ele é um piloto experiente, assim, na teoria ele não deveria cometer esse tipo de erro. Mas fica de aprendizado, né? Para as próximas vezes, assim, não tem muito como escapar disso. E da Costa, cara, a situação da Tectita, ela tá se desenhando, tá se mostrando pra gente como muito interessante, porque eles estão fazendo coisas... sabe as corridas, assim, milimetricamente planejadas? Eu tô sentindo isso desde Santiago. Porque você vê que eles estão conseguindo largar um atrás do outro, e eles estão escalando o pelotão juntos. Então nessa corrida no México, você vê que durante várias vezes o Da Costa e o Vergne trocaram posições com a ajuda lá do vácuo, que, enfim, não influencia muita coisa, mas influencia, né? Um pouquinho, mas influencia. E aí chegou um momento que a equipe pediu lá pra, enfim, trocar de posição de novo pra ver quem conseguia passar o Boemi. E ele falou, gente, nós cometemos um erro, eu tô muito mais rápido. E aí, dessa vez, o Vergne, ele colaborou mais, né? Assim, deixou o Da Costa passar sem menores problemas. E, sei lá, 3 curvas depois, o Da Costa passou o Boemi. Entendeu? Então, como a gente tinha falado na época que foi anunciada a mudança dele pra Tectita, ele não ia aceitar ser segundo piloto do Vergne. Ele ia brigar, até porque ele também é um piloto muito experiente dentro da Fórmula E, entendeu? Então, assim, a gente vê que ele tá construindo o nome dele lá dentro, tá fazendo o lugar dele lá dentro. Essa dupla, ela vai ter muita briga ainda, de verdade. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que eles ainda vão brigar bastante na Tectita, e vão ser brigas boas do jeito que essas duas aconteceram, né? Obviamente a de Santiago, ela foi muito mais pesada, a gente até pôde ver o rádio depois, mas essa do México foi mais tranquila, mas teve, né? Ele se impôs para a equipe também,
E aí vamos esperar o vídeo dos rádios, né, que a Fórmula E sempre faz todo o EPRIX, deve sair, sei lá, acho que de sexta para domingo, tá? Então fiquem ligados aí no YouTube oficial lá da Fórmula E, pra gente ver o que foi dito durante essa movimentação toda. Mas no ao vivo, a gente já pôde ver que o Da Costa, ele tá se impondo e ele tá certo. Né? Se ele mudou para Tektita para ser campeão, ele tá certo, ele tem que se impor. Como é que a equipe vai gerenciar isso tudo é que é a grande questão, entendeu? Bom, agora vamos nós. Vamos lá, pela ordem também. Vou seguir a ordem da tia Cíntia e colocado pelo tio Rubens. Sobre o nosso amigo de graça, a gente sabe que ele já vendo aí outras coisas também se caracterizando por essas corridas de recuperação. E dentro daquela lógica que a gente bate aqui quase podcast sim no outro também, se a Audi a Audi tem que começar mal. E ela vai subindo. Mas essa foi um pouco complicada, acho que a Cíntia colocou muito bem. Ele tem o de graça tem se lascado um pouco dessa forma de classificação, que acaba tornando um pouco loteria, mas eu acho legal, acaba dando uma nivelada de certa forma. E veio ali com uma coisa, talvez acho que ele não estava com a melhor situação talvez o carro talvez não fosse o melhor que ele poderia ter, mas ele conseguiu trabalhar ali as expectativas, foi se aproveitando ali do desencosto, atacou quando poderia, e conseguiu subir bem o pelotão e chegou lá em oitavo, conseguiu marcar pontos e com isso ele está conseguindo ali na constância dele se cacifar para o campeonato, mais uma vez. É aquele caso seguinte, hoje está ali, deixa eu pegar até aqui as anotações, ele está em quinto, com 32 pontos, correto? Vou até pegar aqui as anotações direitinho, para não falar isso mesmo. mais bobagem. Para não falar mais bobagem. Chegou em quinto e saiu em quinto. Não, mas ele chegou em quinto e saiu em quinto também. Conseguiu manter a posição. Isso. Mas ele está ali em quinta posição e não está longe, e não está longe ali do Evans, que assumiu a 10 com 47. Ou seja, ele está totalmente no bolo ainda. E é aquela coisa que a gente coloca. Pela característica da categoria, é importante vencer, mas é importante você ser constante. E isso ele está conseguindo. Então, a gente sabendo, se ainda a situação das temporadas anteriores se mantiver, a Audi crescer, então ele se torna mais uma vez um candidato a título. E a gente sabe que nessa situação ele cresce muito. Então vamos anotar, e também serve aí para os próximos bolões e predictors da vida. Em relação ao Bird, realmente acho que ele foi um dos pontos corridos. O que a impressão que me deu é que ele passou por aquele problema justamente de temperatura no carro, ou alguma coisa ou alguma loucura de software, que, como observou bem, tinha uma hora que ele ia 8 décimos mais rápido, daqui a pouco ele caía meio segundo, oscilava muito a condição de tempo dele. Alguma coisa ali que a gente não conseguiu visualizar muito bem, também não vi nada. Peguei até também as declarações dele pós-prova, da equipe não disseram nada, mas isso aí é uma visão minha, tinha alguma coisa aí que a gente viu isso acontecer já em outras vezes, por conta de gestão, não só de gestão de temperatura, mas gestão da própria bateria, essa oscilação. Mas mesmo assim, ele fez essa ultrapassagem que foi colocada, foi muito assim, inesperado. Acho que o Lotto não esperava que ele fosse tentar ali, e é aquela coisa, bateu, está sujeito a isso. Talvez ali teve ali um erro de avaliação e beijou o muro. Vamos fazer o quê? Faz parte do processo. Todo mundo comete esse tipo de erro, que é uma pena, porque assim, ele é aquele cara que a gente, quem escuta o podcast sabe que ele é um cara que a gente curte, que o curtimos.
Então a gente quer que ele vá bem. É um cara que o estilo dele é agradável, né? Sem contar, né? Ele vai agora postando fotos, fazendo vídeos, etc. Mas rapaz simpático. Então ainda não dá para descartar. Tá ali na 6ª colocação do campeonato. Não podemos descartar ainda o Sam Bird. Sabemos também do que ele é capaz de fazer. Ele incentiva a gente a ser fitness. Eu acho isso legal da parte dele. Ele tá sempre postando stories lá na academia. Legal. Aliás, que ele tá sempre comendo sementinhas, né? Isso. Como um bom passarinho, certo? Exato. Como um bom passarinho. Inclusive, parabéns, Sam Bird, pela vida fitness. É isso aí. E em relação ao nosso... peraí. Não, falando aí, vai lá. Por favor, você pergunta. Agora deixa eu falar, tio. Pô. Mas aí para encerrar, falando então, aí para encerrar o da Costa, né, o nosso Portuga elétrico. Ele, assim, aguerrido ele sempre mostrou que foi, mas essa coisa talvez aí de, como pontuou bem, de cavar o espaço dentro da, né, o Verme tá lá, já conseguiu se cacifar lá dentro, já tem já um terreno demarcado lá dentro, e ele tá ali tentando cavar, construir o espaço dele, e foi interessante, realmente, mais um ponto também bacana que a Cíntia levantou, que é uma coisa que a gente vê principalmente ou endurance, ou a gente vê em alguns casos aí, que é de certa forma esse jogo de equipe de, olha, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos subindo aqui, a gente vai subindo o pelotão, vai um fazendo vácuo pro outro, faz diferença, apesar como assim, o Fórmula E não é tão, a aerodinâmica não é tão impactante nele, mas o vácuo funciona mesmo assim, então vamos aqui subindo e depois a gente sai na pancada lá na frente para ver o que vai acontecer. Acabou não acontecendo essa briga assim, mas ele essa subida dele foi bem interessante aí ao longo da prova, né? E faz bem para ele, principalmente depois daí, acho que uma boa prova depois do que aconteceu lá no Chile, e também ele já se posiciona aí como terceiro do campeonato e, né, também bota aí também, opa, eu também quero brigar por esse título aí, né, que a gente achava que viria na temporada passada, mas da BMW Andretti também se perdeu um pouco no meio do campeonato, ele também cometeu algumas escapatórias aí no meio do caminho e não foi possível. Acho que ele parece que aprendeu um pouco a lição que aconteceu na temporada passada e vai tentar lutar até o final. Então vamos também observar muito o que ele pode fazer aí no campeonato. Capacidade ele tem e carro a gente sabe que ele tem. Bom, então seguindo na seara dos nomes aí, eu vou jogar mais 2 nomes agora para vocês, mas eu acho que esses 2 que eu vou lançar agora não teve um bom final de semana. A gente tinha o Van Dorn, né, líder do campeonato, que seguia ali com chances de manutenção dessa liderança, até que no final da corrida conseguiu se auto-obliterar-se, né, eu acho que foi uma pena. E um outro que eu amo o Rubens conjugando o verbo, amo de verdade. Um piloto aí, eu tava olhando agora a tabela de campeonatos, nós temos 24 pilotos, eu acho que é um campeonato bem gostoso, eu acho que o número 24 se enquadra bem para o número de pilotos para uma prova de monopostos. Meu sonho é que outras categorias tivessem esse número de pilotos, mas tem um que a gente não falou mesmo o nome dele, nem citou em nenhum momento, que é o Felipe Massa. Felipe Massa continua ainda naquela inferno astral dele dentro da categoria. E eu queria saber da Cíntia, o que ela acha. Primeiro falando do Van Dorn, o peso, né, que a gente comemorou, a gente estava feliz como 2 McLaristas com essa ascensão do belga. E de repente, infelizmente, ele colocou a liderança a perder. E depois falar um pouquinho sobre o Felipe Massa, o que ela acha. É uma questão de adaptação, depois da molada ele não é mais aquele piloto que a gente via na Ferrari e
sem chances de vê-lo novamente na Fórmula E. E depois o Milani também falando, ou não, vamos trocar. A Cíntia falou a primeira vez daquela dos 3 nomes que eu lancei, agora o Milani começa, depois ele devolve a bola para a Cíntia. Tá bom, vamos nós então. O Vandoorne tem a teoria, eu acho que ele se bancou muito porque ele foi anunciado como piloto reserva da Mercedes, né? Formalmente, que ele ficou animado, acho que vou pilotar o carro do Hamilton, tá, alguma coisa assim, e se perdeu. Aliás, até hoje, no dia que nós estamos gravando esse podcast, né, saiu uma matéria na Autosport falando justamente do trabalho dele como piloto de simulador da Mercedes e mostrando lá toda a traquitana eletrônica do simulador da Mercedes. É uma coisa assim de maluco. Fica a dica. Mas realmente não se achou. A gente conseguiu lá o fanboost de guerra dele, né? Os boots belgas funcionando muito bem. E sumiu, não fez nada. Tal. Aí depois também aí ficou se discutindo aí, a gente aqui no nosso pré-gravação sobre ele, aí também, foi excluído, não foi, tá numa classificação está excluído, no outro ele está aparecendo com uma volta atrás, então foi meio esquisito. Justamente a gente, ele podendo aí confirmar a liderança de campeonato, se enrolou totalmente, caiu para a 4ª colocação, mas não podemos descartar, até porque a Mercedes tem sido também um ponto positivo do campeonato até então. Tanto o De Vries fez um início de corrida muito bom, classificou bem, fez um início de corrida bom, mas depois acabou ali se enrolando e, bom, segue o cortejo, né? Agora, o segundo nome, Felipe Massa. Massa, realmente assim, ele está sendo, agora usando um termo bonito que o Rubens já usou aqui, está sendo totalmente obliterado pelo Mortara. Temporada passada ele ainda conseguiu ali fazer uma coisa ou outra, mas o Mortara ganhou prova na temporada passada. Essa temporada agora, ele teve lá o rolo dele lá no Chile, né, que ele saiu xingando lá, dizendo até pode falar, mas que a ordem de equipe temos que ver essa parte. Mas no México também não conseguiu nada, se classificou muito mal. E assim, adaptação, a gente não colocar, porque a gente poderia colocar isso na temporada anterior. Eu ainda vou dizer, assim, vou repetir uma coisa que eu já falei outras vezes, já falei em outros podcasts. Esse formato da corrida hoje não favorece, tá? Apesar dele ter crescido muito como piloto, essa coisa toda, ao longo do tempo, mesmo depois da molada, ele não é um cara muito de saber tocar. A gente viu poucas vezes, quando ele estava na Fórmula 1, ele é aquela coisa de administração de equipamento. Está indo agora para uma categoria que ele tem que fazer principalmente essa gestão de bateria. Então eu acho que ele ainda o estilo dele não casa muito bem com o formato atual da Fórmula E. Torço para tá errado, torço para queimar minha língua, tá? Mas que assim, o Massa é um embaixador da categoria, assim, a ida dele ajudou a projetar mais a categoria, principalmente aqui no Brasil, né? Querendo ou não, é um cara querido pelo público, mas ele tem que ver alguma coisa aí, entendeu? Se ele tem que mudar o estilo dele, se tem alguma coisa no carro que não está contento, mas precisa reagir, porque ficar todo final de semana dizendo que olha, é um final de semana para esquecer, chega uma hora que o pessoal vai querer esquecer dele no final de semana. Verdade. Muito, muito bem colocado. Cara, Vandoorne, começar também pela ordem, eu acho que o Vandoorne, ele teve um momento de Vandoorne do ano passado, sabe? Eu acho que teve alguma coisa lá que ele foi transportado para a temporada passada
que era justamente aqueles momentos em que ele estava indo bem na corrida e de repente Van Dorn no muro, entendeu? Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu até estava tentando ver aqui, eu tinha pesquisado, aliás, até mais cedo para ver se ele tinha explicado de alguma forma o que tinha acontecido, e ele só postou lá um videozinho no Instagram dizendo: gente, não foi o resultado que a gente estava esperando, mas é isso aí, né? Vamos pra próxima, a Raquel tá aí e tal, não sei o quê. E a Mercedes também não comentou o que aconteceu. Então, é bem provável que tenha sido um erro dele, né? Assim, meio que confirma a minha teoria de que ele reviveu as situações dele do ano passado. Mas eu confesso pra vocês que eu tô feliz com o desempenho dele nessa temporada. Eu acho que ele tá evoluindo bem com a equipe. Talvez essa coisa de ter virado piloto reserva lá da Mercedes na Fórmula 1 tenha mexido um pouco com o psicológico dele, é possível, até porque todo mundo sabe da forma que ele saiu da Fórmula 1 e eu tento não generalizar, mas vamos colocar aqui que pelo menos, sei lá, 95% do público em geral da Fórmula 1 tenha ficado com aquela sensação de que ele não conseguiu demonstrar tudo que ele era capaz de fazer por causa da equipe, não por causa dele, né? Por causa da McLaren. Então eu acho que estar com o pé mais próximo da Fórmula 1 de novo tenha mexido um pouco, sim, com o emocional dele, com o psicológico dele, e que é normal, de certa forma, né? Enfim, a gente tá falando de um piloto de carro que tá com a possibilidade de voltar pra Fórmula 1, assim, não dá pra julgar o Van Dorn por causa disso, não. Mas é uma pena que tenha afetado o resultado dele final da prova, porque ele caiu de primeiro para quarto no campeonato, né, já que ele não pontuou. E com o abandono do De Vries também, a Mercedes agora está em terceiro lugar no campeonato e a BMW disparou. Né? O vigiazinho passando aqui na rua. E aí teve... a patrulha. Isso. E aí a Mercedes ela teve um prejuízo muito grande nessa corrida por causa do resultado dos dois pilotos, né? Aí eu queria só colocar rapidinho que durante a transmissão o Flávio Gomes falou que o problema do De Vries foi inexperiência, e eu concordo muito, porque você vê que a manobra defensiva que ele fez na tentativa lá de ultrapassagem do Da Costa foi um negócio assim absurdo. Ele praticamente empurrou o Da Costa no muro, e quando ele voltou ele não viu o Robin Fernandes e eles se bateram. Enfim, foi aquele horror que a gente viu. E sobre o Felipe Massa, é muito complicado falar do Felipe Massa, porque a gente fica sempre naquela expectativa de saber. A gente sabe que ele é um piloto rápido, a gente sabe que ele é um piloto que ele é capaz, sim, de disputar pódio, de lutar por título, essa coisa toda, mas que ele não se acha. A verdade é essa. A verdade é que aparentemente ele não consegue se achar dentro da Fórmula E, sabe? Eu acho que ele, sei lá, ele teve quantas temporadas de Fórmula 1? Acho que uns 15, né? Umas 15 temporadas de Fórmula 1. E, gente, isso fica na cabeça, sabe? É a coisa da mudança de hábito. E aí tem pessoas que têm mais dificuldade de mudar de hábito, assim, fato. Entendeu? Gostaria muito que ele se adaptasse rapidamente, com certeza. Que ele pudesse ser tipo, sei lá, um Lottery da vida, que ele entende como é que as coisas funcionam na Fórmula E. Ele conseguiu entender muito rápido. E eles têm a mesma idade, né? Eles são os dois tiozinhos ali da Fórmula E. Vamos colocar assim. Desculpa, Milane. Vamos colocar assim. Tá bom. E eu, na verdade, eu acho realmente uma pena que ele tenha tanta dificuldade e ele tenha uma performance tão irregular durante o campeonato, né? A gente viu que, beleza, ano passado ele conseguiu um pódio, conseguiu lá o terceiro lugar em Mônaco, que foi massa, foi tipo a casa dele, a casa da equipe, legal, show. Mas no restante do campeonato foi tudo muito irregular, né? E a gente queria ver mais aquela coisa Felipe Massa pré-molada, vamos colocar assim. A molada afetou o Felipe Massa? Cara, provavelmente, assim, a gente não é, sei lá,
neurologista, a gente não é psicólogo que tá com ele, a gente não é o Felipe Massa para poder bater o martelo e dizer sim ou não. Mas dá sinais de que sim, né? Se a gente compara o desempenho, gente, assim, não é só porque ele pegou um Williams depois que ele saiu da Ferrari, porque ele tá na Fórmula E agora. Mas você vê coisa de performance individual dele mesmo, sabe? E pra mim é realmente uma pena, porque eu queria ver o Felipe, sabe o Felipe mais de 2008, sabe? Aquele que foi mais pra cima, entendeu? Que tinha mais paixão e tudo. E eu queria ver o desempenho daquele Felipe. Não que eu ache que a paixão dele pelo automobilismo tenha diminuído, não é isso. Mas eu queria ver o desempenho daquele Felipe, sabe? Eu sinto saudade disso. Mas, encerrando um pouquinho esse assunto, eu queria jogar um outro nome agora. A bomba quem vai jogar sou eu, Milani. Porque eu queria falar do Buemi, que é um cara que ele finalmente pontuou. Ele estava zerado nas 3 primeiras corridas dessa temporada, o que é totalmente atípico dele. O Buemi é um cara que sempre brigou pelas cabeças na Fórmula E, foi campeão da 2ª temporada, é o maior vencedor, se não me engano é o 2º maior pontuador. E é um cara que não tinha pontuado ainda. Isso era muito estranho. E aí ele finalmente conseguiu se classificar bem. Ele foi para a Superpole e ele estava indo bem, infelizmente para ele, né? Tinha um Da Costa ali no meio do caminho, mas ele conseguiu chegar no pódio. Isso é muito bom e é bom para a Nissan também, porque é uma coisa interessante que eu acho que a gente pode até aprofundar mais no preview de Marrakech, que é assim, o campeonato até agora ele está sendo dominado pelas equipes de meio de grid. As 4 grandes, como a gente costuma tratar aqui, elas são as equipes de meio de grid hoje. A gente está começando a ver uma inversão, entendeu? Então, esse pódio da Nissan, do Buemi, foi bom para a Nissan, para eles darem uma respirada, porque não estava fácil para eles. Sim, eu concordo com você. Até agora a Nissan tá ali, a gente fez uma boa pré-temporada, ali muito bem, e não estava conseguindo mostrar ainda totalmente o que ela pode fazer. Tem uma dupla boa, a gente também, outra coisa que a gente vive repetindo aqui, a dupla da Nissan é uma talvez ali uma boa, usaria de experiência com juventude, com ali um bom coquetel. E assim, essa chegada do Buemi aí foi realmente boa também para espantar o Uruca, finalmente pontuar e ver se abre os caminhos ali. Assim, é o mesmo caso da Audi, a gente sabe que o potencial tem, é uma equipe muito bem estruturada, né, de peso, que é a Dams, que eu diria, vou até mudar um pouquinho o que você falou, não digo assim grande, mas eu digo tradicional. Ela já é uma equipe tradicional da Fórmula E, ela é uma equipe tradicional no cenário de automobilismo e, né, na Fórmula E principalmente ela também é uma tradicional, tá lá desde o início, tal, ganhou o campeonato lá no começo. Então, pode servir aí como um trampolim. Eu acho que o salto mesmo, acho que talvez dessas equipes vai ser quando começar a parte europeia do campeonato. Aí que vai estar mais próximo da base, vai conseguir trabalhar um pouco mais, aí, talvez o salto vai ser aí. A gente nota que, por exemplo, vendo o histórico das temporadas anteriores, uma que sempre cresce justamente nessa época é a Audi. Ela dá um salto nessa época. A Tequita também é outra, apesar de ser uma equipe, ela é uma equipe lá com capital chinês, mas a base dela também funciona ali também na França, né? Então também tem uma parte inglesa, então tem ali uma boa parte europeia. Então acho que talvez o salto delas vai ser a partir daí com essa parte europeia. A conferir. E é bom para o campeonato. O Buemi é um daqueles caras também que a gente não pode nunca descartar por todo o histórico que ele tem na Fórmula E e também no próprio automobilismo. E eu acho que a gente, sobre a corrida, temos muitas coisas para falar, mas resumindo, acho que a gente pode já finalizar sobre a corrida falando que foi um pódio bacana, Mitch Evans vencendo, seguido com Da Costa, como a Cintia muito bem falou, foi
o nome da corrida, eu acho que Mitch Evans vencendo, mas o piloto mesmo de destaque foi o da Cos. E o Buemi, que, desculpa, vocês falaram muito bem dele, acho que não resta mais nada a conferir sobre ele. E agora temos Marrakech, semana que vem, aproveitando esse clima Só uma coisa. Manda. Eu acabei de me tocar. A gente não falou que o Nico Miller, quando ele bateu, ele estava em 7º lugar com a Dragon. Cara... Você falou isso falei... no Twitter e o Theo José falou na transmissão. Me recordo muito bem disso. Muito obrigada, porque, gente, ele tava em 7º lugar com a Dragon. Cara, eu tava tão feliz de ver ele lá e eu fiquei tão chateada quando eu vi que ele tinha batido. E depois ele falou que ele teve um problema de software e ele tava tentando resolver, ele se distraiu com isso e ele acabou no muro, por causa do software. Olha só que loucura. Esse problema de software, acho que é aqueles pop-up que aparece com um xizinho muito pequenininho. Então assim, clique no X e o cara fica procurando o X lá e acaba batendo. A pessoa não instala o adblock, aí dá nisso. Exatamente. Mano, pode mandar. Não, e a outra coisa que eu ia falar é do Oliver Turvey, que chegou em 13º com a New. Tudo bem que ele foi o penúltimo a terminar a corrida, porque a gente teve 10 carros que não completaram a prova. Foi um negócio assim absurdo, entendeu? Mas vamos fingir que 13º é um número legal pra New, só pra gente ficar feliz pelo Turvey. Porque eu queria muito, de verdade, que a New se recuperasse. Porque o Turvey, ele é um bom piloto, que ele tá num carro ruim, cara. E essas coisas, sabe, me deixam um pouco inconformado. Então, eu queria muito, assim, vamos fazer a torcida. Você que tá torcendo menos pra Mercedes não dominar, parabéns, você conseguiu um ótimo trabalho nesse Prix, né, que tanto o Van Dorn quanto a Mercedes caíram na tabela do campeonato. Comecem a torcer um pouco mais pro Turvey. Eu queria muito ver, sabe, ele disputando posições mais lá na frente, entendeu? É isso, as duas coisas que eu queria adicionar. Muito obrigada. Bom, se a Cíntia quis adicionar algo, quem sou eu, né? Um Hellis mortal a questionar. É legal que durante toda a transmissão você tem a Cíntia Maria sendo citada na transmissão. É muito bacana isso. Então, gente, acompanhe a Cíntia nas redes sociais, no Twitter principalmente. Ela é muito simpática e faz excelentes brincadeiras e comentários na Fórmula E. Então, é muito bacana. Sigam. E quem descobrir onde tem um Hot Wheels da Fórmula E, presenteiem ela, por favor. Ela merece bastante. Por favor, me diz onde é que tem. Bom, já que esse praticamente foi um podcast de nomes, né? Eu acho que o último nome que eu vou falar, só pra gente poder puxar o gancho pra uma notícia que eu achei muito legal, fiquei muito contente quando o pop-up das notificações do boletim do paddock pipocou na minha tela lá no escritório. Foi o Maximilian Gunter, que não teve um bom desempenho, apesar de ter vencido em Santiago. E ele, né, Cíntia, ele chegou à Fórmula E através de um teste de rookies, né, dos estreantes. E agora, hoje foi anunciado que uma pilota inglesa vai fazer esse teste agora em Marrakech. E é algo muito empolgante para nós, né, vermos mais uma mulher brilhando aí na Fórmula E. Exato. Eu fiquei muito feliz, primeiro por ser mulher, obviamente, mas porque a Alice Powell, né, que é a piloto que ela foi anunciada pela equipe Virgin, ela foi a primeira piloto a ser anunciada, né, de todos os que virão. Cada equipe vai ter aí 2 pilotos para poder, que pode convidar para fazer o teste de novatos. Lembrando que quem já participou desse teste há mais ou menos uns 2 anos atrás, né, das temporadas passadas, foi o Max Gunter, o De Vries participou também e o Nico Miller. Então, assim, para vocês verem a importância desse teste para a Fórmula E, porque realmente é uma maneira de as equipes e, enfim, as pessoas enxergarem novos talentos e para poder montar seus times para o futuro, né? Então, a gente vê situações aí de algumas equipes que tem um piloto bom e um piloto que tá mais ou menos, então, sei lá, pode ser que eles consigam achar nesse teste de novatos novos nomes, né, para poder renovar o time e tal.
E é muito legal ver a Alice Powell nesse meio, sabe? Ela atualmente compete pela W Series. Ela teve, se eu não me engano, ela teve pódio ano passado, na primeira temporada da W Series, e ela também corre pela Jaguar I-Pace Trophy, que é aquele campeonato de carros de turismo elétricos, né? Que é a categoria suporte da Fórmula E, que inclusive foi vencida pelo Sérgio de Mendes, brasileiro Sérgio de Mendes, ano passado. E a Alice, ela já conseguiu pódio em Diriyah, se eu não me engano, nas 2 etapas de Diriyah ela conseguiu pódio. Então ela é um excelente piloto e ela está tendo uma oportunidade incrível, que é participar desse teste pela Virgin. Se tudo der certo, é capaz de a gente ver a Alice na Fórmula E na próxima temporada, ou sei lá, na temporada 8, porque uma mulher na Fórmula E não é novidade. A gente teve, no comecinho, a gente já teve 3 mulheres passando pela Fórmula E. A gente teve a Catherine Legge, que ela participou só de 2 etapas e tal, ela correu pela Aguri, e atualmente ela também corre na Jaguar, na I-Pace Trophy. A gente teve uma pilota italiana chamada Michela. Desculpa, vocês que falam italiano, como é que fala isso? É Michela ou Michela? Michela, obrigada. Aqui. É de Barrichello, isso. Né? Ah, obrigada. Isso. Então, a Michela Ceruti, ela correu pela Trulli, o Trulli da Fórmula 1. Ele teve uma equipe na primeira temporada da Fórmula E, chamada Trulli Fórmula E Racing, se eu não me engano. E a Michela, ela disputou 4 etapas pela equipe do Trulli. E a gente teve a Simona de Silvestre, a suíça. Ela chegou já no finalzinho, disputou as últimas 2 temporadas pela Andretti. E na temporada 2 ela disputou todas as etapas pela Andretti, ela foi companheira do Robin Franz. E hoje, atualmente, a Simone Silvestre, ela é piloto reserva e de teste de simulador e toda essa área de suporte da Porsche. Então a gente já vê que assim, já existe um envolvimento de mulheres na Fórmula E tem um tempinho, mas se tudo der certo, em breve a gente vai ver mulheres no grid disputando a temporada completa, e eu espero do fundo do coração que a Alice ela tenha muito sucesso nesse teste de novatos e que outras meninas possam vir a disputar também no teste. Legal a gente lembrar que ano passado teve uma piloto árabe. A Jamie Chadwick. Sim, a Jamie a também, piloto árabe e a Jamie Chadwick também testou. Também testou lá, participou daquele teste lá em Aldiria, pela NIO, né, que ele também teve aquela coisa, então ela também foi a campeã da W Series, então, é um nome aí também que está pulando aí na área para poder participar. Ela que ainda também não divulgou ainda como é que vai ser o ano dela, ela só falou que vai participar mais uma vez da Fórmula da W Series, vai ser também vai ser piloto de desenvolvimento da Williams, mas ainda não declarou ainda como é que vai ser o ano dela. Exato, o restante aí da temporada. Isso, então vamos aguardar novidades. A gente tem ótimos nomes femininos aí rondando a Fórmula E, vamos aguardar as confirmações. E o teste de novatos ele vai acontecer no dia 1º de fevereiro em Marrakech. É o domingo, né? A prova, o EPRIX de Marrakech vai ser disputado no dia 29, agora já no fim do mês, próxima semana, no sábado, e aí no domingo é o teste de novatos, tá? Então fica ligado que a gente vai ver as confirmações. Né? Eu falei o quê, gente? Fevereiro, criança. Meu Deus, desculpa! 1º de março. A pessoa tá louca. Então, 1º de março vai ser o dia do teste de novatos, tá? É isto. Exato. Agora, o momento que eu sei que a Cíntia vai jogar mentalmente uma cadeira em minha cabeça. Mas Hülkenberg na Fórmula E, o que vocês acham? Você fala eu falei que ela ia jogar uma cadeira na minha cabeça, mas eu acho que ela jogou o Sérgio Milani de um precipício, foi isso? Eu joguei o Sérgio Milani em você. Ai. Milani, comenta. Isso aí foi um assunto que surgiu, né, aí do paddock, que ele poderia ser um dos nomes. Já não se fala. O nome do Hülkenberg atrelado da Fórmula E já não é de hoje, né? Tanto que até quando teve aquela coisa de
ele fica, não fica na Fórmula 1, foi uma aventada a possibilidade dele ir para a Fórmula E, inclusive ser um dos pilotos da Porsche, ele foi categórico dizendo que não iria. Então, seguiu o jogo, a temporada acabou, ele está aí, entre aspas, voando, e agora no México surgiu com força essa história dele talvez tomar parte desse, do teste de novatos. O que até algumas outras, esse boato surgiu e outras pessoas também lá que estão participando do paddock disseram que não tem nada a ver com a história. Se você perguntar, eu vou dizer o seguinte, eu não vejo com maus olhos não. Tá? Ele, acho que para a Fórmula tá aí, como eu falei, o Massa, talvez essa coisa, eu acho que ele seria um bom cara para a Fórmula E, tá aí. O seria um cara bom para a Fórmula E, pro estilo, eu acho que ele casaria bem, né? O pessoal faz um pouco de troça com ele, mas ele mostrou aí já. Ele, se você for pegar o histórico do Hulk, seria sensacional. Ele veio muito bem, foi considerado como um piloto que teria chance de ser campeão na Fórmula 1 e tal, mas aí são aquelas situações de escolhas, né? Até mesmo depois ele olhando em retrospectiva, viu que algumas movimentações da carreira dele não o ajudaram. A mudança para a Fórmula E seria uma boa ideia para ele. Seria também mais um cara que talvez eles poderiam fazer algum trabalho de marketing em cima, né? Olha, piloto de Fórmula 1 também, passou Fórmula 1. Ele é um cara relativamente novo, que até você também poderia pegar para trabalhar aí uma imagem, para construir mais um ídolo na Fórmula E. Mas vamos ver, da mesma forma ali que surgiu com força, o pessoal também um pouco jogar água na fervura. Aguardar se vai aparecer, mas não veria com maus olhos não. Eu sou uma pessoa clubista, né? Vocês sabem. Então, eu prefiro não. Eu só digo isso. Mas, deixando o meu clubismo de lado, seria uma boa? Seria. Pelos fatores que o Milani levantou aí e tal. Piloto vindo da Fórmula 1, experiente, relativamente jovem, tarará. Mas, se puder, não, eu prefiro que não. Posso opinar? Pronto. Não, obrigada. É isto. Eu posso dizer essas coisas, não posso, chefe? Obrigada. Não o meu medo, mas o Hülkenberg tem que se lembrar que a Cynthia tem um poder de decisão muito forte dentro da Fórmula E. Então, eu acho que fadou o fracasso essa expectativa dele de adentrar-se na categoria. Então, eu vou falar, eu vou ser sério, acharia legal? Sim, mas contudo, eu acho que a Fórmula E hoje está com alguns pilotos que não mereceriam sair. Então é aquela coisa, ele entraria para tirar quem? Ou uma nova equipe surgiria? Essa é que é a complicação que eu vejo. Eu acho que todos que estão ali merecem, e não é uma categoria que hoje você tem alguns pilotos como é na Stock ou na Fórmula 1 que você olha e fala, mano, esse cara não tinha que estar aí. E a Fórmula E, eu pelo menos, como eu falei, sou uma ninguém de primeira viagem, né? A Fórmula E é o primeiro ano que eu estou realmente acompanhando full time a categoria, mas eu vejo todos ali com, sabe, eles têm por que estar ali. E o Hülkenberg seria o cara que não fez nada na Fórmula 1 assim de relevante, desculpa, eu posso estar, sei lá, eu falando uma besteira, mas ele retirar a vaga de alguém seria, até o Monri Hak de Wahak Lee não merece perder a vaga pro Hülkenberg. Então eu acho que sair um dos que estão lá hoje já fixo não seria bacana para ele entrar. Vi muitos fãs de automobilismo na época do GP do Brasil. Eu não tinha uma visão que eu tinha do Hülkenberg, que muitas meninas me relataram que ele tinha uma postura muito machista, muito assim, uma postura que não era condizente. Então eu vi que um núcleo de fãs não gostavam dele. Eu acho que isso poderia contaminar a categoria nesse sentido. Então eu acho que no Hülkenberg eu prefiro ele numa WEC
Prefiro ele numa DTM da vida, que tá findando também, mas na Fórmula E eu não me contentaria com ele. A ideia é bacana, mas só fica no universo das ideias. Isso, é tipo isso. A Fórmula E é legal demais pra ter um Hülkenberg por ali contaminando o espaço, entendeu? Desculpa aí a sinceridade. Não, mas não, tem esses aspectos todos, mas também como colocou, acho que fosse em outros tempos, a gente veria, talvez teria uma chance dele já dependendo entrar agora no meio da temporada. A gente viu isso já acontecer muito em troca tremendo de piloto ao longo da temporada de uma equipe, que já não é mais o caso. Acho que agora até a Fórmula E chegou a um ponto que isso não cabe, a não ser que seja por alguma situação de força maior. Por exemplo, pilotos que estão com alguma batida de calendário ou saúde, alguma coisa do tipo. Não talvez como querências, embora se a querência for grande, vai acontecer, né? Mas e também tem uma outra coisa também que poderia depor contra o Hulk, talvez também a categoria não ia querer. É um ex-Fórmula 1, então já tem um ranço por um monte de gente da Fórmula E ser refúgio, né? Não deu certo na Fórmula 1, não deu certo em outro lugar, vai lá para a Fórmula E. E um dos trabalhos que está sendo feito ao longo das temporadas é tirar isso. Você vê aí pilotos novos entrando, né? Uma média de idade baixa, uma renovação. Hoje o grid da Fórmula E não deixa nada de ver aí, talvez não deixa de ver em matéria de qualidade, mas poderia realimentar esse ranço de parte do público. Isso, então todos concordamos que é melhor não. Obrigada. Bom, então, nesse clima festivo e alegre de funeral do Hülkenberg no automobilismo mundial, que nós encerramos o webcast sobre o EPRIX da Cidade do México. Mexicanos, né, que adoram a festa dos muertos lá, que faz uma festa sensacional. Um dia tem vontade de ir lá beber tanta tequila pra sair com uma tatuagem de caveira nas costas. Bom, eu fico por aqui. Eu sou o Rubens GP Neto. Agora deixo vocês com a Cíntia e com o Sérgio Milano, que vão se despedir e dizer onde que eles podem ser encontrados nas redes sociais e também deixando qualquer coisinha em parecer deles sobre a etapa mexicana. Um forte abraço e até a próxima. Vai, Milani. Opa, agora fui eu que fui pego pelo mute. Bom, é isso aí. Cíntia, Rubens, obrigado mais uma vez pelo papo, pela oportunidade de estar aí batendo papo com vocês sobre a Fórmula E. E também agradecer principalmente a você que nos escutou até agora. A gente fala esse monte de groselha aqui, mas não, tem coisa muito pior por aí. Mas bacana a gente procurar aí analisar a categoria, passar também um pouco para vocês aí quem está chegando agora, como é que as coisas funcionam, para se inteirar e continuar seguindo. Vale a pena, acho que quem acompanha, continue acompanhando. Se você está chegando agora, muito bem-vindo. E se você quem está chegando agora também tem um pouquinho de, talvez com o pé atrás, muda um pouco a visão, tenta quebrar um pouco os preconceitos que tem, que a coisa é bacana. Acho que a Fórmula E não inviabiliza você gostar de outras coisas. Tem muita gente que eu vejo que é assim, não, eu gosto de Fórmula 1, eu gosto disso aqui, mas a Fórmula E é um saco. Então, procura mudar a cabeça, sabe? Acho que não adianta ficar se restringindo. Sai um pouco da monocultura, acho que é bacana. E para quem quiser seguir aí, lá no Twitter, eu tenho usado mais o Twitter agora nos últimos tempos, o @smilani80, tá? E também também tá lá no Instagram, quem quiser também, Milani3417. E pronto, esperamos revê-los e reencontrá-los numa próxima. Obrigado, gente.
Belas palavras, Milani. Muito bem fechado a sua parte aqui no nosso podcast de hoje. Também queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. O Milani falou que a gente fala uns groselhas, a gente fala groselha há um ano e a gente vai continuar falando groselha durante muito tempo, se tudo der certo. Tudo depende de vocês, se vocês continuarem escutando a gente, continuarem apoiando o Boletim do Paddock, lendo todas as matérias e participando do programa lá de financiamento no Apoia-se. Por favor, façam isso. Só fechando sobre o EPRIX do México, vejam imagens do estádio, como ficou. Ele estava simplesmente lotado. Como os meninos falaram, os mexicanos adoram a festa, adoram o automobilismo, e eles demonstraram isso mais uma vez nesse sábado. E foi lindo. Então procure imagens, porque é realmente muito legal. Você que, como a Milani falou, você que ainda tem um pouco de dúvidas, um pouco de receio sobre a Fórmula E, dá uma pesquisada nessas imagens, que pode ser que elas te ajudem a sabe, curtir um pouco mais a categoria, que ela é ótima, ela tá crescendo e ela tende a ficar ainda maior. Então você, com certeza, será muito bem-vindo dentro do nosso grupo de fãs que gostam da Fórmula E já há mais um tempinho. Eu sou a Cíntia Venâncio, você pode me achar no Twitter, que é onde eu falo mais de automobilismo. O meu perfil é o Cindy_VX, Cindy com Y. Pode chegar lá, comentar, curtir, eu tô sempre comentando com a galera, faço tudo para interagir ao máximo. Continue acompanhando todos os posts do Boletim do Paddock. Agora vai começar a pré-temporada da Fórmula 1, mas a Fórmula E não vai ficar de lado, tá? E o pessoal fala de muitas outras coisas também, então continue apoiando a gente, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e eu aguardo vocês no preview do EPRIX de Marrakech. Beijo, gente, tchau!